Paz do Senhor a todos. Com muita alegria estamos aqui mais uma vez para gravar esse subsídio para a nossa aula de escola dominical. Meu nome é Renato, pela misericórdia de Deus, sou presbítero ali na Igreja de Cidade São Jorge I e trabalho ajudando os irmãos na superintendência da escola dominical como servo de Deus e como servo de todos. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez com esse nobre irmão que eu passei a conhecer, passei a gostar muito. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, que Deus abençoe vocês. Eu sou o Edivaldo, sou do Sônia Maria, Jardim Sônia Maria, e estamos aqui juntamente com o nosso irmão Renato para trazer um conteúdo que seja válido para cada um de vocês sobre a nossa lição da Escola Dominical, a lição de número 12. Essa lição hoje, meus queridos irmãos professores, tem por título Homens dos quais o mundo não era digno, que está lá no livro de Hebreus, na carta, de Hebreus. Não sabemos quem é o autor, para mim sempre eu falo que é Paulo, para mim particularmente. E ele cita, algumas coisas. Essa lição vai abordar muito o sofrimento, principalmente daqueles irmãos da igreja primitiva, do começo da igreja primitiva. Uma reflexão importante que eu gostaria de fazer, que quando nós falamos sobre sofrimento, homens dos quais o mundo não era digno, reflexão para todos, sofrer por Cristo, sofrer para Cristo. Isso é um evangelho puro, um cristianismo legítimo. É lógico que aqui não vamos fazer, o Edivaldo, igual a comunidade dos franciscanos. Os franciscanos, eles fazem uma apologia à pobreza e ao sofrimento, e não é isso o nosso interesse. Queremos transmitir aos senhores que o evangelho puro, legítimo e verdadeiro, ele tem seus impercalços, temos sofrimento, passamos por algumas dificuldades, passamos por tudo, que todos passam. O crente, ele é sujeito a ter uma doença, ele é sujeito a ter um câncer, sabemos que muitos têm, ele é sujeito a ter uma batida, ele é sujeito de carro, é sujeito a tudo. Mas em todos os momentos, é isso que queremos mostrar, dentro da nossa lição, que em todos os momentos temos Cristo ao nosso lado. E uma reflexão que eu gostaria também de fazer para os irmãos: que tipo de homens e mulheres que o mundo não é digno, que o autor aos Hebreus fala, homens dos quais o mundo não era digno, ele se refere aos crentes da igreja primitiva, e tem até alguns nomes aqui, de alguns homens especiais da Bíblia, Moisés, Abel, José, o autor cita. Então, levando isso para o nosso lado, que tipo de homens e mulheres que o mundo não é digno nos dias de hoje? Aí eu faço uma reflexão para mim. Será que eu estou sendo igual a esses homens? O mundo não é digno de ter eu. Não falando assim, querendo se mostrar, não é isso. Reflexão que eu faço. E reflexão que você pode fazer para você também, para os alunos. Será que tipo de homens e mulheres somos nós nos dias de hoje? Será que poderíamos analisar e falar, não, somos homens dos quais o mundo não era digno? Aliás, o autor cita isso, não é os homens que falaram isso. Mas será que alguém, daqui a alguns anos, podemos deixar esse legado também? Alguém falar, homem, mulher, um homem ou uma mulher, que o mundo não era digno de ter isso. Fica aqui uma reflexão. Eu queria entrar aqui no texto, eu gosto sempre de entrar no texto que está aqui na nossa lição, só que eu quero analisar um pouquinho mais aqui em Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo, que é a primeira leitura, Hebreus capítulo 10, versículo 32 ao 34, que diz assim: lembrai-vos,
porém, nos dias passados, em que, depois de seres iluminados, suportasses grande combate de aflição. Aqui, irmãos, o autor, ele está relembrando e lembrando os crentes, os irmãos da igreja primitiva, para que fique firme. Vocês estavam sofrendo, lembraram como que vocês passaram tudo, vocês suportaram a aflição, suportaram muitas coisas ruins. Lembre disso, seja firme. E que nós possamos ser esse suporte também para os nossos irmãos. Aqui no 33 ele fala, em parte fostes feitos espetáculo por vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com que assim tratados, que assim foram tratados. 34, porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Ou seja, nós analisamos aqui que os crentes, as pessoas, eles passavam sofrimento, tudo, os crentes da igreja primitiva, devido às perseguições, às tribulações, muita perseguição na época. Sabemos, porém, que a igreja, o começo da igreja primitiva, ela teve várias perseguições, e a própria Bíblia, lá em Atos, fala que teve momentos de paz. Mas é bom lembrar que essa paz não é ausência de conflito, irmão Edivaldo. Não é ausência de conflito, mas momentos de paz. A paz que o mundo precisa, a paz que a igreja precisa, a paz em Cristo. E aqui eles sofriam perseguição, maus tratos e até tortura, mas eles ajudavam e animavam os outros que estavam sofrendo ao mesmo problema. E aqui o autor começa a elencar essas coisas e lembrar, animar. Eu costumo falar que muitas pessoas falam que na parte de exortar, eu conheci um pastor, ele falava que o dom dele era exortar, só que ele tacava uma rede na igreja direto, e não é isso. Exortar significa injetar ânimo. Incentivar, né? Incentivar, exatamente. E é isso que os irmãos da igreja primitiva, do começo, o autor está destacando aqui, vários irmãos, é que eles faziam. Vocês lembram que vocês sofreram tortura, mas vocês ajudavam, vocês incentivavam, vocês animavam. E é isso que o texto está dizendo, é isso que a lição também está dizendo. Eu gostaria também de analisar rapidamente, para passar para o irmão Edivaldo, o texto aqui de Hebreus, do capítulo 11, do 32 ao 40, porque a nossa lição aqui fala do 39 ao 40. Rapidamente, analisar aqui, 11, 32 ao 40. 39, né? 39 ao 40. Mas eu quero aqui analisar o 39 para ter um contexto melhor, para os irmãos melhor entender. 32, que vai falar assim: e que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de... Aí ele vai elencar aqui alguns personagens, ou algumas personalidades bíblicas. De Gideão, sabemos quem foi Gideão, o homem que foi juiz de Israel, tomou frente de guerra, de batalha, livrou o povo dos midianitas. E de Baraque. Quem foi Baraque? Foi o comandante militar, juiz de Israel, que viveu durante o período relatado lá no próprio livro de Juízes. Foi também um juiz. E de Sansão, os irmãos sabem, né, que está até escrito na galeria dos homens da fé. Ele teve aquele problema todo, mas no fim ele se arrepende e o Senhor deixa o seu nome marcado aqui na galeria dos heróis da fé. E de Jefité e de Davi. Jefité foi um homem também, um dos juízes. Ele fez aquele voto, tudo para sua filha, mas não vamos entrar nesse detalhe. Mas é um homem que guerreou, é um homem que esteve na frente da batalha, é um homem que livrou o povo de Israel de muitas coisas na frente da batalha. Então ele elenca esse nome dessas pessoas, de Davi dispensa comentário, esse homem segundo o coração de Deus, e de Samuel, que foi profeta, sacerdote profeta, sacerdote e juiz de Israel. Ele elenca esses homens aqui, os quais, o 33, os quais pela fé, marque isso, fé. O crente vive pela fé, nós vivemos pela fé, nós servimos ao Senhor pela fé. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões.
34, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. É isso que o autor está elencando o nome desses personagens, porque eles estiveram na frente de batalha para livrar, para salvar o povo de Israel de muitos homens maus, de muitos exércitos maus. 35. As mulheres receberam, fala de mulheres também, receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. A gente vê ali que no período da perseguição, no período que a igreja ali teve uma perseguição ali, período de Nero, período de outros reis ruins, imperadores maus, muitas das pessoas, eu estava lendo, o irmão Nivaldo, sobre Policarpo de Esmirna, estava lendo sobre Tertuliano, estava lendo esses dias sobre vários homens conhecidos como os pais da igreja. E eles não abriam mão, não é que eles faziam apologia ao sofrimento, não. Eles não abriam mão do evangelho, mesmo sofrendo, eles sofriam com alegria, porque sabiam que tinha uma vida melhor, uma vida com Cristo melhor. Só o 36, rapidamente. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. 37. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Veja, irmão, o que era a igreja primitiva? O que era a perseguição? O que a perseguição trazia? E nós aqui no Brasil estamos vivendo um evangelho maravilhoso e mesmo assim, às vezes, eu falo nós, para começar de mim, relaxando, muito relaxado. O evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro, está bem distante daquilo que era o que é para a igreja fazer, era o que é para a igreja seguir. 38. Homens dos quais o mundo, aí sim, tem essa frase, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Isso aqui está falando, irmãos, tudo sobre perseguição no período da igreja primitiva do começo. Aí 39. E todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Ou seja, esse negócio, aqui, irmão Edivaldo, desfaz essa teologia da prosperidade. Porque o próprio 39 fala, em todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Ou seja, eles tinham promessa de uma coisa boa aqui na terra, mas nem sempre, irmãos, o evangelho, eu volto a frisar, o evangelho não é essa coisa boa que essa teologia da prosperidade pinta. Não, o evangelho genuíno não significa casa, apartamento, carro. Sabemos que o crente tem isso aí devido ao seu trabalho, Deus dá saúde, tudo é consequência de trabalho, e que se Deus quiser abençoar, Ele abençoa. Mas o evangelho em si, genuíno e verdadeiro, não é isso. É muito mais que isso. E o autor fala aqui, não alcançaram a promessa. Ou seja, muitos morreram sofrendo pelo amor a Cristo e por amor ao evangelho. Não tiveram uma vida boa. Eu cito aqui os apóstolos. O único que morreu na velhice foi o apóstolo João. Mesmo assim, isolado de Patmos, isolado totalmente. Um foi cerrado, outro pendurado de cabeça para baixo, outros foi degolado. Curiosamente, né, irmão Renato? Dos 12 apóstolos, 11 foram martirizados. Foram assassinados, foram humilhados, foram execrados em termos de reputação. E somente um que, como ele acabou de falar, o irmão Renato falou, João, na ilha de Patmos, morreu de velhice. Mas isso não quer dizer que ele também não foi perseguido. Sim, né? Bastante. E o 40, fecha aqui o 40, que é a nossa leitura aqui do escopo da revista. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, a igreja, no contexto geral, é o que é hoje, mesmo com as interferências, mesmo com algumas heresias que hoje, atualmente, nós enfrentamos, estou falando no contexto geral, não só Brasil, mas o mundo todo,
Mas a igreja é o que é hoje devido àqueles irmãos do começo da igreja primitiva. Sofreram, mas não abriram mão daquilo que criam. Não abriram mão daquilo, da promessa que o Senhor tinha com eles. Ou seja, isso serve para nós também. Às vezes nós estamos passando, alguma coisa, eu mesmo já me peguei, já me encontrei nessa situação, passando coisa assim, terrível. Área financeira, na área de saúde com a família, e você começa a orar a Deus, parece que tudo se parou, parece que Deus não te ouve. Mas se você for olhar lá na Bíblia, quanto tempo o povo de Israel, Deus ficou em silêncio com o povo de Israel? Mais de 400 anos. Quanto tempo o próprio apóstolo Paulo fala que orou e pedir a Deus pelo espinho da carne, não sabendo, não queremos entrar em detalhe desse espinho, e que depois de um certo tempo o Senhor falou para ele: a minha graça te basta, acabou. E nós às vezes pegamos em coisas tão assim, fútil, perto daqueles homens que sofreram, perto dos pais da igreja, perto dos apóstolos, que nós perdemos a esperança. Muitas pessoas largam no caminho. Isso me fez lembrar, irmão, de um testemunho. Eu gostaria de compartilhar. Estava ouvindo um pastor contando um testemunho esses dias, num casal. Eles foram escalados para o ministério, um missionário sofreu, foram para a China, isso há muitos anos atrás, muitos. E ficaram no campo missionário há mais de 50 anos. E daí, o casal já velhinho volta para cá, se eu não me engano, para o Brasil mesmo. E volta e... não foi para o Brasil, foi para outro país. E volta todo assim, eufórico. Aí eles vêm de navio. E ao longe, quando o navio vai se atracando, eles veem aquela festa das pessoas com a bandeira recebendo. Ia recebendo, o pessoal, eu, né? Somos nós, está tudo contente, funcionário. Nós vamos receber tudo contente. E o navio vai se aproximando. Quando eles se aproximam e descem, para surpresa deles, eles estavam recebendo outra pessoa lá, com personalidade, não sei. Ele fica meio triste, desce, vai, fala: nossa, ninguém está recebendo nós. Nós, 50 anos, ficamos no mundo ministerial e nada. E ele vai embora para casa, todo triste, e chega lá, em sua casa fica triste. E ele sai, num dado momento ele sai, vai andar e fala para a sua esposa. Ele ficou, irmão Edivaldo, tão desesperançoso, se eu posso falar essa palavra, desesperançoso, com a situação, que ele fala para a esposa. Por isso que é bom ter uma esposa que é o braço forte, né, da pessoa. E ele fala para a sua esposa: vem com o seu Deus aí, o que ele tem para falar para nós, se é isso mesmo, o que ele tem. Consulte o seu Deus, o que ele tem para falar para nós sobre ficar esse tempo todo e agora voltando, que eu vou dar uma volta. Ele vai dar uma volta. E o que ele tem para nós? Se ele tinha preparado alguma coisa para nós, porque para mim, isso aqui, ele fica todo triste. E ele sai dar uma volta e depois ele volta. E ele olha, ele vem, chama a sua esposa e fala: e aí? Falou com o seu Deus? Falei. Ela, sim, ela bem simples. Falei. E aí, o que ele respondeu? Ela fala: ele respondeu que ainda nós não chegamos em casa. Isso é para refletir. É forte, é para refletir. Então, somos do mundo, temos os nossos deveres, todos temos que trabalhar, nossa família. Só que não estamos, isso serve para o Evangelho, irmãos, o Evangelho genuíno, verdadeiro. Não estamos livres das intempéries da vida, porém, em todos os momentos, Cristo está conosco. Perfeito. Em todos os momentos, Cristo está conosco. Aproveitando a fala do irmão Renato, eu gostaria de frisar alguns pontos que são importantíssimos. Essa questão da perseguição, ela não é especificamente do povo da igreja primitiva, muito pelo contrário. Então, por exemplo, eu gostaria de ler com vocês no Evangelho de Mateus, capítulo 5, e versículo 12, para a gente poder entrar um pouquinho mais nessa parte da perseguição. Jesus,
esse capítulo aqui é onde ele fala das bem-aventuranças, etc. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ele fala de todas as bem-aventuranças ali. Só que no versículo 12, Jesus ele chama atenção para um detalhe muito importante. Ele vai dizer o seguinte: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Olha só, exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Aí, na segunda parte do versículo, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, assim, o tema da nossa lição, ele é homens dos quais o mundo não era digno. E essa palavra mundo, que o nosso comentarista trouxe no título da lição, no grego ele vem do cosmos. E o cosmos, na verdade, não é o planeta em si. Ele pode representar, ou ele representa o sistema governamental, o sistema de poder político. Então, quando a Bíblia traz esse texto aqui, homens dos quais o mundo não era digno, ela não está querendo especificamente falar do planeta Terra. As pessoas, os homens, os cristãos, não eram dignos desse planeta, não são dignos do sistema, o sistema político. Então, assim, quando a gente vê esse texto trazendo à baila essa questão de perseguição e sofrimento, é importante a gente ter essa distinção de sofrimento, tipo de sofrimento. Então, por exemplo, aqui na igreja primitiva, e a gente vai entrar nos nossos dias atuais, é um sofrimento por amor a Cristo. É um sofrimento por causa do Evangelho. É um sofrimento das pessoas que queriam, que aceitaram a Jesus, aceitaram a mensagem da cruz, e elas estavam dispostas a darem as suas vidas, a entregarem as suas vidas por amor ao Evangelho. Então é diferente de um sofrimento que é um sofrimento emocional, um sofrimento por conta de saúde, um sofrimento por conta das consequências do pecado. É diferente. Então, assim, aqui esse sofrimento ele é específico, é um sofrimento por causa do Evangelho, por causa da cruz. Então, assim, o irmão Renato falou muito bem essa questão de como eles sofriam, né? Mas, assim, vale a pena a gente tocar num assunto que é importante. Por exemplo, em 49 depois de Cristo, o imperador Cláudio ele expulsa os cristãos e judeus de Roma. Então, assim, essa não foi uma perseguição específica por causa do cristianismo. Foi uma perseguição porque nos bastidores ali cogitavam-se que havia muita confusão entre os judeus ortodoxos, os judeus não cristãos e os judeus cristãos. Então o imperador tomou a decisão lá de expulsar todos os judeus de Roma. Agora, é diferente essa expulsão dos cristãos judeus e dos judeus da perseguição que aconteceu em 64 depois de Cristo. Essa perseguição, o imperador Nero, a história conta que eles, a elite ali do governo, do império, surgiu o boato de que Nero teria colocado fogo em Roma. E aí, para dissuadir e ele não ser prejudicado, culpou-se os cristãos. E aí, a partir dali, todos os cristãos foram expulsos de Roma. Então, assim, aí nota-se claramente, e aí nós podemos assegurar que iniciou-se sim uma perseguição aos cristãos. Ok? Então, assim, 64 depois de Cristo é um marco em relação à perseguição dos cristãos.
Agora, olha como é curiosa a história, né? Estima-se hoje que exista cerca de 388 milhões de pessoas, de cristãos que são perseguidos. E assim, essa perseguição, meus irmãos, ela não é uma perseguição porque a pessoa se identifica como evangélica, não é isso. É uma perseguição de sistemas políticos, sistemas autoritários, sistemas que não permitem a pluralidade de religiões. Então, por exemplo, se a gente pegar, se você for fazer uma pesquisa aí a grosso modo, colocar lá no Google, colocar em outros meios de pesquisas, você vai identificar que existe um eixo de países que perseguem os cristãos. E esse eixo de países são países que ou têm uma religião dominante, como islamismo, os muçulmanos, ou então são religiões de governos e regimes autoritários. E se você for um pouquinho mais a fundo, nós vamos entender que cerca de quase 5 mil cristãos são mortos anualmente por professarem uma fé. Só que a mídia não propaga isso. E aí, tipo assim, os países mais perseguidores dos cristãos, em primeiro lugar está a Nigéria. Você já deve ter ouvido falar de uma milícia chamada Boko Haram. É muito conhecida essa milícia. Essa milícia são terroristas. É a que mais mata cristãos na Nigéria. E para você ter uma ideia, dos cerca de quase 5 mil de cristãos que são mortos anualmente, cerca de 70% a 72% desses cristãos são mortos na Nigéria. Então, olha só como a perseguição ela é cruel, ela é dramática. E aí, quando a gente volta lá, então assim, só reforçando essa questão de países, Nigéria, Iêmen, Irã, Paquistão, são países que são, ou o regime deles é um regime islâmico, assim, não estamos aqui querendo atacar qualquer forma de religião, mas os dados, as estatísticas asseguram firmemente, claramente, que países autoritários, regimes antidemocráticos e religiões dominantes, nesse sentido de extremismo, eles não permitem que o cristianismo avance. E aí a gente vai fazer uma retomada lá para a época da igreja primitiva. Quando Jesus disse isso, ele já estava experimentando esse tipo de perseguição. Tanto é verdade que a própria crucificação de Cristo foi em função de perseguição. Se a gente for analisar no bojo de todo o texto bíblico, imprimiu-se uma perseguição sobre Cristo, sobre o cristianismo. E aí a gente tem ali a ressurreição de Cristo, os apóstolos imbuídos, envolvidos, tomados pela fé, tomados pelo Espírito Santo, vocacionados a cumprirem o ID de Jesus, a anunciarem o Evangelho de Cristo. Por quê? Eu fico imaginando, meus irmãos, sabe quando você recebe alguma coisa que você gosta muito, que você abraça aquilo e fala assim, isso era o que eu queria. E aí a tua vontade, quando você ganha alguma coisa que te satisfaz muito, que muda o seu modo de viver, você fica esplendorosamente agradecido por aquilo. A próxima reação que a gente tem é anunciar aquilo
para quem a gente vê na frente. Então, por exemplo, é a ideia de um carro novo, né? Eu comprei um carro novo, só um exemplo. E aí eu chego para o irmão Renato e falo, irmão Renato, acabei de comprar meu carro novo, ele faz isso, faz aquilo, tal. Então, assim, os discípulos, os apóstolos, eles estavam vivendo uma experiência inequívoca, uma experiência maravilhosa, que era a experiência do Evangelho. Tanto é verdade que, assim, os discípulos voltam para Jesus e falam assim, Senhor, no teu nome os espíritos são expulsos, os demônios são expulsos, as pessoas são curadas. E aí Jesus vira para eles e fala assim, olha, se vocês crerem, coisas maiores do que essas vocês verão e farão. Então, assim, os discípulos estavam vivendo ali, após a ressurreição de Cristo, eles estavam vivendo uma apoteose do Espírito, uma apoteose de fé, uma enxuvarada de poder, de graça, de alegria, de espanto pelas coisas grandiosas que através do nome de Jesus eles estavam realizando, não é nada? E aí, tipo assim, imagine só, eles imbuídos de todo esse ânimo, de todo esse poder, de toda essa autoridade, eles queriam, a vontade deles era se expandir, sair para tudo quanto é lado, como diz a Bíblia, né? Sai pelos caminhos e valados para anunciar o Evangelho. Então, assim, para eles, o sofrimento aqui, irmãos, era a menor das coisas. Por quê? Porque eles estavam envolvidos nessa apoteose. Então, assim, não tinha quem parasse os apóstolos. A única coisa que pararia eles era o martírio. Estavam eufóricos naquilo que eles acreditavam, naquilo que eles faziam, que era servir o Senhor e do Evangelho. Uma outra coisa interessante, quando a gente lê o texto, nosso texto bíblico aqui, vocês já sabem, no decorrer de todas as lições desse trimestre, a gente passa lá pelo capítulo 1, onde Deus fala de várias formas, várias maneiras, e através do Filho, falou agora nos últimos dias, mas a gente vê que o livro de Hebreus, ele, além dele exaltar sobremaneira o nome de Cristo, ele dá algumas coisas ali, o capítulo 11, que vai falar da galeria da fé, né? vai trazer os exemplos daqueles que mesmo não conhecendo Cristo, mas eles seguiram a Deus por conta da fé, porque eles acreditavam nas promessas. E aí a gente pega todo esse conteúdo maravilhoso do livro de Hebreus, e ele traz assim, por exemplo, no versículo 32, né? Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportaste grande combate de aflições. Esse período aqui, esse texto, os destinatários dessa carta, eles estavam vivendo esse período de perseguição, esse período de morte, esse período de sofrimento, de angústia, de martírio. Então, assim, os crentes, os cristãos da época, muito provavelmente, o escritor identificou alguma maneira ali onde eles estavam pendendo para o desânimo, pendendo para apostatar, o que a gente vai identificar lá nos 6 e 7 de Romanos. Então, assim, o irmão Renato falou a questão da exortação. Então, o autor ele pega todo esse texto, essa mensagem inspirada pelo Espírito Santo, para falar o seguinte: olha, gente, lembrai-vos de que vocês foram iluminados pelo Evangelho. Vocês receberam uma nova visão do que é a promessa, do que é a vida. Então, assim, lembre-se disso. Por quê? Porque junto com isso existe o sofrimento.
Existem as aflições, porque nós estamos vivendo num período, numa época de perseguição. Então lembre-se que ainda que você tenha estado ou esteja sendo perseguido, você agora é um iluminado, você precisa lembrar disso, que agora o teu mundo é outro, a tua visão de mundo é outra. Então no versículo 32, é a mensagem que o escritor tenta trazer para os nossos irmãos de Hebreus, ali. Eu falei demais, né, irmão? Não, tá ótimo. Gostaria de complementar o que o irmão falou, analisando aqui, refletindo aqui, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4 e 13, quando muitos, e eu já vi muitas pessoas interpretarem, ter uma interpretação errônea desse contexto. Só que antes, eu quero ler aqui, eu gosto de analisar um texto, um versículo, irmão Edivaldo, pelo contexto, né? E assim os irmãos também devem fazer, não estou dizendo que eu sou o ponto de certo, mas acho correto analisar o contexto. Quando Paulo diz lá, esse aqui é uma época que ele está preso, irmãos. Ele se encontra preso ali na cidade de Filipos e ele manda essa carta para a igreja aos Filipenses. Capítulo 4, no versículo 10, vai dizer assim: ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. 11. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Veja bem, irmão, vamos analisar. Paulo começa aqui a falar de tudo que ele teve, ele está preso, ele começa aqui explicando que ele já começa a se contentar, ou ele já aprendeu a se contentar com o que tem, ou só com o que tem. No 12 vai falar: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura, ou seja, a ter pouca coisa, a ter muita coisa. Instruído tanto a ter fartura como a ter fome. Esse negócio, o crente não passa fome aqui. E Paulo, como é que fica na história? Em choque, que fica. É de se analisar. O crente tem momentos que a coisa aperta e é de se analisar. E ter abundância e como abastecer necessidade. Aí vem o 13, que muita gente interpreta isso aqui, que não, eu vi uma pessoa falar isso na igreja, um amigo meu. Não, mas lá o Paulo está falando, posso todas as coisas naquilo que me fortalece. Mas veja bem o contexto. Aqui está falando do sofrimento, está falando da situação que Paulo tinha. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, ele está enfatizando o contentamento em todas as circunstâncias e não uma promessa de sucesso material ilimitada. Não é isso. Então, dentro do contexto da nossa lição. Não estamos aqui, mais uma vez eu falo, irmão Edivaldo, não estamos aqui fazendo apologia, fazendo como se fossem franciscanos, né? Não, temos que abrir a mão de tudo, abrir mão de tudo, e sofrimento. Não, não é isso. Estamos aqui tentando explicar e passar para os irmãos passar para a classe, que o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro, tem momentos que você vai ter coisas boas, o próprio Paulo está falando aqui. E tem momentos que você vai ter coisas ruins, tem momentos que você vai passar, falar um português que é muito usado, português até meio chulo, um perrengue na vida, E também relembrando, o irmão falou aqui da perseguição, começa da perseguição da igreja lá em 64, lá com um incêndio lá que muitos atribuem a Nero, outros falam que não sei, o incêndio lá de Roma. Enfim, é a mesma época que Paulo está preso, e a mesma época que Paulo é decapitado. Ele é decapitado. Ele não sofreu uma coisa, teve uma vida em glória, depois foi exaltado, não. É isso que estamos tentando mostrar. Ou estamos mostrando que o evangelho verdadeiro, genuíno, é de coisas boas às vezes, mas é de coisas ruins também, mas em todos os momentos Cristo está conosco para nos fortalecer. Por exemplo, lá quando Sadraque, Mesaque e Abednego, eles são presos,
e eles não se curvam ao rei, não se dobram de momento nenhum para a adoração daquele, que era uma cultura da época, adorar o rei, adorar o imperador, e aí eles são presos e eles são lançados na fornalha de fogo ardente. Mãe de Val, Deus não podia libertar eles? Lógico. Podia. Porém, evitar que eles passassem por esse sofrimento. Eles foram jogados dentro da fornalha, mas lá Deus abriu o olho do rei, para o rei ver, os olhos espirituais, que tinha um anjo, um ser superior, ou um Deus, como o texto fala, né? A aparência dos deuses. Tinha alguém com eles ali, naquela fornalha, que eles não se queimaram, nem chamuscaram, nem cabelo, nem nada. Isso serve, irmãos, para nós sabermos que em momentos de dificuldade, em momentos de pressões da vida, em momentos de tribulações, o Senhor está conosco. É por isso que eu volto a repetir o texto de Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, eu tudo posso, passar por tribulações, eu posso passar por momentos terríveis. É o que a igreja primitiva aqui passou, momentos de perseguição. E o irmão foi bem enfático e feliz no que ele citou também, de alguns países de hoje, né? Eu vi uma vez um vídeo, irmãos, falando sobre a Nigéria, só pegando um gancho do que o irmão falou. Irmãos, os crentes ainda são queimados vivos, só que a imprensa mundial, a imprensa brasileira, ou seja, enfim, eles falam que é cultura. Eles fazem uma adoração falando que é cultura, as pessoas assassinar mulheres, assassinar crianças, Não, é cultura, não vamos mexer nisso que é cultura. Não, isso não é cultura, isso é assassinato, isso é perseguição religiosa. A igreja primitiva lá no começo sofreu, e a igreja, muitos cristãos hoje, só pelo fato de ser cristão, de professar outra fé, ou enfim, de não estar de acordo com o governo, aquele governo bruto, grosso, ruim, ditador, sofre. E alguns países comunistas também. E é isso que passa, é isso que a nossa lição, o autor aos Hebreus enfatiza aqui, é feliz naquele que fala. Eu gostaria também de, só para encerrar aqui, fazer uma análise também, né? O irmão põe aqui na última tópico, olhando para Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus é o nosso maior exemplo de liderança. Jesus é o nosso maior exemplo de sofrimento. Como homem ele sofreu, como homem ele teve os mesmos problemas que nós, mas em momento nenhum ele derrapou, em momento nenhum ele pecou, em momento nenhum ele falhou. Isso serve para nós, a nossa base, o nosso centro eu costumo falar, irmão Bival, que o carro tem o vidro da frente, que é o para-brisa, olhando para frente, e tem 2 retrovisores. O que você olha para trás, o passado é referência. O passado sempre é referência. Mais para frente você deve olhar. E Cristo é o nosso norte. Cristo é o nosso ponto essencial. Olhando para Cristo. É por isso que o autor lá em Hebreus fala. Olhando para Jesus. O autor e consumador da nossa fé. E que Deus os abençoe. E que os irmãos e as irmãs possam ter uma aula maravilhosa, abençoada. Muito obrigado. Eu quero terminar lendo 2 versículos com você. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, assim, diante de tudo que a igreja primitiva passou, eles conservaram a fé, mesmo diante das perseguições, das mortes, martírios, dos vitupérios, dos shows, dos espetáculos de humilhação. E assim, todos esses heróis que a Bíblia fala no capítulo 11, você vai ver no versículo 39 o seguinte: E todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Isso é forte. Então veja bem, diante de tudo que eles passaram, digo, os heróis da fé, eles não alcançaram a promessa.
Mas você hoje alcançou a promessa, vive a promessa e tem a promessa. Isso é importante para nós, porque é uma maneira de nos exaltarmos, de glorificarmos a Deus, sabendo de que existe sim uma promessa que Deus realizou na nossa vida, e além dessa promessa que está realizada, existe um novo céu, uma nova terra, um novo lugar onde o cristão passará a eternidade. Então isso é mais do que motivo para nós adorarmos ao Senhor, servirmos a Deus com alegria e não nos entristecermos quando tivermos provações, quando tivermos perseguições. Que Deus abençoe a tua vida e que você possa instruir os seus alunos da melhor forma possível e que Deus possa falar no coração dos seus alunos. Deus te abençoe.